Exatamente o que eu estou fazendo agora, não é? É um percurso, é um processo que eu iniciei há uns 20 anos. Eu trabalhava na escolinha de arte, dava aula no estado, dava aula na universidade, mas me interessei por trabalhar com aquele instrumento que apareceu na época, década de 80, que foi o computador. Então, eu digo que foi assim, algo que entrou, né, na minha questão docente, na minha pesquisa, no meu fazer, e não saiu mais. Então, sempre quando eu falo que eu sou, o que você faz? Eu sou professora de arte, eu trabalho com arte, educação e tecnologia. E formação de professores também sempre teve atrelada a esse meu fazer. Tive, assim, uma felicidade de conhecer a professora Leia Fagundes, né, que era do Laboratório de Estudos Cognitivos do Departamento de Psicologia da URGS, na década de 80, que me convidou para trabalhar com ela. Então, assim, vem aqui para a gente ver o que tu quer, vem trabalhar com arte. E eu lembro que na ocasião eu tomei um susto, porque ninguém pensava em trabalhar arte, educação com computador na época. Trabalhava no que se chama Centro de Desenvolvimento da Expressão, que era a antiga Escolinha de Arte da Secretaria de Educação. Como eu queria trabalhar com as crianças e investigar computador, e não tinha computador lá nesse centro, aliás, não tinha lugar nenhum, eu consegui a liberação dos pais e da minha direção, e eu os levava, então, ao laboratório, né, de estudos cognitivos, onde nós tínhamos, então, os computadores, não é? E quando eu converso com meus alunos hoje, esses computadores que a gente tinha não são nada parecidos com os que nós temos hoje. Nós trabalhávamos com 16 cores, era o máximo. Os monitores não eram a cores, então a gente tinha um aparelho de televisão transcodificado para poder trabalhar com as 16 cores do sistema DOS. Então, num span não muito longo de tempo, eu passei a trabalhar com 16 milhões de cores, depois 32 milhões e assim por diante. Então, assim, realmente é uma revolução, né? Dentro de quem trabalha com imagem, quem trabalha com desenho, com todo esse processo, né, de aprendizagem da arte, ter esses recursos tecnológicos, né, disponíveis dentro de uma sala de aula. Trabalho com escolas de periferia, escolas em zonas com alguns conflitos sociais, não é? E a gente sabe que a tecnologia está presente lá. As professoras dizem, bom, meus alunos têm tecnologia melhor que a minha, não é? Então, o que a gente vai fazer com isso? A minha luta, digamos assim, sempre tem sido, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. E não importa se você na universidade está trabalhando com né, computadores excelentes, com softwares profissionais, eu trabalho com software livre, né, porque na escola a gente vai apostar, né, no que a gente pode fazer, no que o professor pode fazer em casa. Então, assim, hoje, quando eu falo hoje, mas as escolas estão sendo, né, recebendo tecnologia, vão receber, tem um programa UCA, né, um computador por aluno, os professores estão recebendo tablets e assim por diante. Então, o meu trabalho se pautou sempre em o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai trabalhar com essas pessoas que recebem essa tecnologia para que não adianta eles continuarem a trabalhar com a cabeça, né, que não é uma cabeça pronta para questionar. Fazer com que esse professor seja um professor reflexivo, que ele pense a sua prática, que ele não se sinta, e eu, nessa caminhada eu já tive várias situações do professor se sentir intimidado, porque, bom, esse aluno, e eles gostam muito de usar a palavra domina a tecnologia, eu não gosto dessa palavra que ninguém domina nada, mas eu não domino esse programa, ninguém domina programa, não é? E, se você quer ser um expert, por exemplo, em determinados... Pode ser um professor de cursinho de informática, mas isso te garante que você seja um artista usando, né, dominando este programa. Então, existe toda uma... digamos assim, alguns conceitos, não é? Que atrapalham, que se atravessam aí nesse fazer do professor. Quando eu fiz o mestrado, a gente trabalhou com a linguagem de programação Logo, não é? Que era conhecida como a linguagem da tartaruguinha, né? Apesar da máquina ser muito simples, né?
houve alguns achados, não é, em termos cognitivos que eu repetiria hoje, que não mudaram, que realmente é um estudo que foi importante por isso, né? Deu para entender que crianças e adultos que eu trabalhava, eles começavam com uma coisa que na época um riscar, não é? Que eu chamei de gratuja computacional, porque realmente era uma livre exploração. Então, a gente pode ver que mesmo o adulto, né, quando ele se apropria de alguma tecnologia, ele rapidamente faz algum estudo exploratório. Então, ele passa necessariamente por esse estágio, né, exploratório rapidamente, porque ele, né, já vai conceituar esse conhecimento procedural. E foi com isso que eu trabalhei depois, então, na questão da minha tese de doutorado, onde eu já comecei a pensar como é que esses procedimentos, não é? Ideia apoiada em Helder, que também era, né, piagetiana, era esposa do Piaget, enfim. Ela começou a trabalhar com essa questão desses procedimentos, como é que a gente podia entender esses procedimentos, e eu aí, logicamente, que entendi os procedimentos tecnológicos, né? Como é que eles passavam a fazer parte do seu conceitual, do seu pensamento. Como é que você, daí o Uninho é também o próprio Piaget, porque é uma questão de antecipar, não é? Então, onde é que entra a necessidade do conhecimento técnico para você ter um resultado, não é? Então, essa questão da antecipação, ela se torna necessária no momento em que você pode prever alguns resultados, mas não necessariamente tem que se prever resultados. Aí que está o interessante, o legal da arte, né? E aí, então, que o Bakhtin me dá todo esse apoio nessa questão da dialogia, porque eu não parto simplesmente por uma questão de eu tenho uma tese, você tem a sua e a gente chega numa síntese. Não. A gente parte para várias outras possibilidades. Então, nós trabalhamos hoje bem confortavelmente, digamos, né, dentro dessa postura dialógica, entendendo que ela nos leva à possibilidade de abertura para vários caminhos, para novos mundos, não é? Piaget, eu busquei também nos seus livros a questão do possível e do necessário, então, onde ele fala realmente a questão, onde compreender o fazer se torna importante e que abre também a possibilidade para essas estruturas se reequilibrarem de maneira a levar para a criação. Então, eu encontro, assim, na questão conceitual, né, suporte bem forte, né, tanto no construtivismo e no dialogismo, para que a gente possa trabalhar. Uma coisa que tem me incomodado muito é essa banalização da imagem. Me incomoda no sentido assim, tem que fazer alguma coisa com isso na sala de aula, não é? Todo mundo tira fotografia, todo mundo nem sabe o que fazer com milhares e milhares de fotos. Como trabalhar, como direcionar no sentido produtivo. Então, o Bakhtin fala muito numa responsabilidade ética e estética no meu ato criativo, né? Então, como é que eu posso? Eu sou sempre responsável por aquilo que eu enuncio, né? E se eu enuncio uma palavra, ou eu enuncio uma foto, eu estou enunciando, eu estou produzindo algo. O trabalho que inclui tecnologia, certamente ele não inclui só a tecnologia. Como é que o professor pode se apropriar cada vez mais produtivamente, ética e esteticamente dessa tecnologia? Trabalhando sempre, buscando, então, apoiar esse professor que está em sala de aula. Então, a gente está trabalhando com animação, com processo de sala de aula, visando também as nossas leis que buscam trabalhar com as etnias, que buscam trabalhar com a questão indígena, com algum tipo de programação que seja fácil para o professor fazer em sala de aula, que seja livre, um software livre. É uma postura de buscar, não é, unir esses elementos todos que a gente tem trabalhado com turmas de graduação, que eu tenho trabalhado com turmas de graduação. Os vários processos e projetos que a gente tem feito, não é? Eles usam tecnologias diferentes e em cada tecnologia a gente tem um tipo de busca. Por exemplo, o que a gente investigou há bem pouco tempo atrás foi uma tecnologia chamada realidade aumentada, em que a informação, isso se encontra muito em museus, não é? Você tem
um código, né, que é QR Code, que é chamado, né? Nos jornais já tem hoje, você põe seu celular, já sai toda a informação, né? Qual foi o diferencial que a gente trabalhou? Além dessa informação que tinha nessa obra, que a gente conseguiu fazer amostras visitar obras de artistas locais no museu, remetia para um software, né, que o aluno tinha feito e que o professor acessava na escola. Então, ele podia visitar esta obra, né, com seus alunos, com o tablet, tirava toda a informação e interagia e colocava o seu pensamento, a sua sensação, o que ele estava vendo, aquela obra, o que ele sentia. E isso ficava registrado nesse site, não é? E na escola, o professor poderia resgatar, ou em casa, qualquer pessoa que acessasse esse sistema Diálogos, né, do André Silveira, que foi orientando meu. E esse sistema, ele é rico porque ele não a informação só não interessa. Então, se você vai visitar um museu, a informação está lá, você pode pegar no jornal ou em qualquer livro. O que interessa, sim, é como é que essa obra foi sentida, foi analisada, foi percebida por todo mundo que a visitou e aqueles pensamentos estarem registrados dentro de um sistema que você pode acessar depois no seu tablet ou na escola e continuar o trabalho. E mesmo acrescentar perguntas, acrescentar outras obras. Então, assim, nessa questão de trabalhar na escola, né, acoplada com a tecnologia, a gente vê que existem vários processos hoje que se pode utilizar uma tecnologia que não é feita especificamente para ser usada em sala de aula, mas que ela pode ser pensada e trabalhada dentro da sala de aula. Nesses cursos de especialização, assim, de professores de arte, eu consegui ir notando, assim, a agregação do professor na tecnologia. No começo você tinha um ou dois professores que mexiam com a tecnologia numa turma de 20, né? E conforme o tempo foi passando, isso aí foi mudando. Então, eu não vejo, assim, hoje um problema maior aceitação da tecnologia pelo professor. O que talvez a gente ainda possa ter, e a gente tem observado isso em alguns momentos, é entender que as coisas mudaram. Eu acredito que ele não pode ter assim, medo do conhecimento do aluno. E muitas vezes a gente encontra isso, não é? Pessoas que dizem, mas eu não conheço muito informática e meus alunos sabem muito. Eu digo, mas que ótimo, aprenda com o seu aluno. Ele vai fazer, cada um faz uma parte, não é? O que a gente tem é levá-lo a descobrir e buscar novos caminhos. Esses projetos que a gente tem visto as crianças fazerem, tem orientado, ele sempre inclui também um fazer que não é só tecnológico, né? Eu tenho um projeto andando de cartografias e então a professora e os alunos conseguiram isso, se olhar, se entender, se encontrar dentro de um Google Maps, sabia que a viela que eles moravam naquela vila existia realmente, que eles estavam no mundo, e tinha lá uma amostra do bispo. Do Bispo do Rosário, Arthur Bispo do Rosário, na cidade. Então, eles fizeram aqueles estandartes com mapas que eles tinham visto na internet, deles cada um bordou o mapa da sua residência, da sua geolocalização. A gente estava trabalhando até com um menino também de geografia, e isso aí foram transformados em estandartes. Então, assim, nós tivemos toda essa relação da comunidade, do que estava acontecendo, do bairro que eles moravam, e a gente traz a tecnologia como um agregado, né? O agregado possível para o nosso desenvolvimento e tem dado ótimos resultados, né? Tem um escultor contemporâneo, o Theo Hansen, aquele que faz aquelas grandes esculturas movidas pelo vento, não é? E eu gosto quando ele diz, eu sou engenheiro,
né? Mas a linha que define a engenharia e a arte está sempre somente dentro da nossa cabeça, né? Então, essas possibilidades da tecnologia e por que eu posso usar ou não posso usar, está somente dentro da cabeça dos professores, me entendendo. Então, ele tem que buscar, talvez, uma formação nessa área, porque uma oficina, alguma coisa, para que ele possa perder esse certo preconceito de que é difícil, né? É impossível, eu não sei fazer. Sempre a gente teve essa questão da sala de aula, de trazer o que está acontecendo para a sala de aula, mas hoje nós temos aquele registro ali, aquele registro que te traz uma guerra filmada para dentro da sala de aula, a foto do fotógrafo que está lá no front, a pessoa que está na tua esquina e que deu um acidente, o helicóptero que está em cima da sua escola e você já consegue capturar isso aí, não é? Então, assim, não tem como não, eu acredito isso, viver a tecnologia dentro da sala de aula. Porque ela está presente, né, no nosso fazer. E se o professor não trouxer, ela vai ser trazida pelos alunos. Essa questão de estar conectada no mundo virtual te põe em contato com o mundo, põe o professor em contato com o mundo, põe a sala de aula em contato com o mundo, né? Quando você tinha ou 12, ou 24, ou 36 poses, todo mundo parava e dizia, não, vai acabar meu filme, custa caro, eu tenho que pensar bem o que eu vou fazer e tal. Agora você tira 600, 700, 800 fotos numa viagem e nem olha mais, porque nem tem tempo de olhar tanta foto, né? Mas é a questão do registro. Eu acho que isso é um outro assunto também que surge, a mudança social, né? Daí tem a mudança realmente nas condutas sociais. Por isso que quando se fala em tecnologia, a gente não pode ficar naqueles fazeres, porque vamos fazer uma foto, vamos fazer isso, assim, propostas muito fechadas. Porque cada tecnologia, ela traz rapidamente acoplada novos conceitos e novos modos de fazer, novos modos de se apropriar. E daí o que o professor faz? Ele sai com uma turma e ele chega, bom, ele tem que pensar alguma maneira de normatizar. Eu acredito que não muda muito digamos, das nossas metodologias. Bom, pensa antes com eles o que a gente vai ver, não é? E faz alguma proposta para que essa dispersão, né, possa de alguma maneira ser pensada, ser refletida, ser trabalhada, né, no momento em que você for fazer essa tomada geral de imagens e de sons e tudo. Eu acredito que a gente pode utilizar isso aí de uma maneira produtiva, né, de uma maneira produtiva, porque esse é um saber fazer novo, né, que se instaura. Pego a questão líquida do Bauman também, né, esse mundo líquido. Então, a gente está vivendo essa situação em que no mundo é a questão pós-moderna, né? Nós não temos, as nossas certezas são transitórias, são muito transitórias. Então, eu vejo que o professor, o arte educador, ele tem que se acostumar que também existem certezas transitórias nos processos de trabalho dele. Então, assim, a gente tem que transitar com o novo, com aquilo que a gente traz, né? A nossa bagagem cultural que vem de sala de aula, de sala de arte, de aula, e está sempre trazendo o novo, mas que não vai ser tudo novo, né? O novo vai ser aquilo que foge, né, no meu entendimento, assim, o novo é aquilo que foge daquela questão arraigada, cartesiana, são as novas dimensões. E aí que está o novo, mas tudo não é tudo novo, a gente está sempre indo e vindo, isso que é aprender, né? Essa mudança é justamente poder ter essa felicidade, né, de alcançar o novo, mas fazer sempre esse movimento de ir e vir, né, entre o novo e o antigo, e saber entender que a gente não vai conseguir se desprender assim facilmente dessa roupagem que a gente tem, né, de trazer as nossas coisas da escola, nossos vícios, né, mas a gente tenta. E eu acho que é aí que está a beleza da questão da educação, né? Eu acho que o grande valor, eu acredito puramente que a educação não é a questão da redenção,
mas que ajuda, basicamente, a redenção, não tô lutando naquela linha que a educação é redentora, mas que sem educação a gente não vai muito longe. Então, eu acredito que as pessoas que estudam arte são as pessoas mais felizes também. Isso eu tenho bem certo e é uma crença minha, porque você consegue olhar para qualquer né, ente, evento, objeto e conseguir buscar, né, extrair a questão estética desse ato, né? Eu sempre digo para meus alunos, vocês são tão felizes por estudarem arte, né? Porque eu acredito que são pessoas que conseguem olhar realmente o mundo com outros olhos.